Olá, orquidófilos iniciantes! Tenho super dicas para você. Já olhou para sua orquídea hoje? Conseguiu identificar as necessidades dela? Se você não conseguiu identificar, vou falar para você sobre 4 itens importantes de manutenção. Vamos falar sobre o replante, a poda das hastes, o tipo de substrato e a adubação. Vem comigo! Então, pessoal, eu vou fazer a manutenção de uma mini Phalaenopsis. A necessidade dela é um vaso maior. Vocês podem ver que ela já está entortando aqui no vaso. As raízes já estão saindo para fora e o substrato também é velho. Se você não fizer a troca do substrato mais ou menos uma vez por ano, o substrato fica ácido demais. Olha só o tipo do substrato. Ele fica ácido demais e pode queimar as raízes. Se você perceber que a sua orquídea começa a ficar feinha, não brotar, pode trocá-la de vaso, porque ela não gosta do vaso que ela tá. Se você trocar o substrato dela, você vai perceber como ela vai melhorar. Então, assim, ó, o que eu uso para o substrato? Vou mostrar aqui para vocês. Eu utilizo a casca de pinos, a pequenininha. É melhor para fixar ela dentro do vaso. Então, esse substrato, eu utilizo carvão picadinho, carvão de churrasqueira mesmo, e umas pedrinhas no fundo do vaso. As pedrinhas, elas vão funcionar como, ela vai fixar a orquídea melhor dentro do vaso, vai deixar o vaso mais firme. E vai ajudar na drenagem também. Então, assim, deixa eu tirar um pouquinho aqui. Eu vou colocar as pedrinhas no fundo. Vou utilizar também para a orquídea um pote P12. Ela é o tamanho número 12. Por quê? A orquídea, se você colocar ela num vaso muito maior, assim como ela é pequenininha, ela não vai gostar. A orquídea, ela gosta de um vaso menor, onde ela possa ficar bem apertadinha. Se ela não ficar bem apertadinha, ela não vai enraizar, ela vai ter dificuldades. Ou talvez demore mais tempo para isso, né? Então, assim, ó, eu vou tirar. Pode ver que as raízes dela estão boas, ó. Mais um detalhe do pote. Eu prefiro usar o pote transparente, porque eu consigo exatamente analisar como estão as raízes dela, se está crescendo. Deixa eu tirar aqui e mostrar para vocês. Essa daqui ainda ela tá do jeito que ela veio da loja, olha. Você pode ver que ela tem musgo aqui no meio. Eu vou trocar esse musgo aqui também. Deixa eu limpar bem aqui pra vocês verem. Então, assim, tira tudo. E faz a limpeza sempre das raízes que estão secas. Então, tudo que tiver seco aqui, vocês podem tirar. Deixa ela bem limpinha. Essa daqui, ela até está com as raízes todas boas, olha. Essa aqui tá meio seca, já vou cortar ela aqui. Essa folhinha aqui, ó, vocês podem ver que ela tá mais velha, não vai ter problema se eu tirar ela, ó. Eu vou aproveitar, vou tirar. Pra ter mais espaço para as raízes novas crescer, olha só. E eu vou poder fixar ela melhor no vaso. Então, assim, colocado a bica no fundo do pote, eu já vou utilizar a casquinha e o carvão. Vou colocar um carvãozinho no fundo, vocês podem ver aqui. Vou fixar ela no centro do vaso. Vou colocar ela bem para baixo, ó.
tentar colocar essa raiz para dentro do vaso. Se ela quebrar, não tem problema, tá? Ela vai quebrar, mas ela brota de novo. Então, não se preocupe se a raiz quebrar. O importante é você ajeitar ela bem dentro do vaso agora. Então, colocada a orquídea no centro do vaso, eu vou começar a colocar as casquinhas de pino, então. E eu vou misturando, vou alternando carvão e casquinha de pinos. E a orquídea é assim, gente, você não vai colocar as casquinhas, vai jogar ali e deu. Você tem que ir ajeitando as casquinhas entre as raízes. Vou colocar aqui, ó. Isso vai facilitar para deixar o vaso apertadinho, né? Depois eu vou firmar mais o vaso e as casquinhas tem que estar por dentro das raízes bem ajeitadinho. Eu chego a ajeitar até uma por uma, assim. Vou quebrando, ó, se o substrato tá muito grande, não tem problema, quebra ele. Que é para preencher bem os espaços entre as raízes. E é disso que a orquídea gosta. Que o vaso seja preenchido. Então, eu coloquei o carvão no fundo, um pouco de casca, mais carvão. Eu utilizo muito carvão nas minhas orquídeas. E vou preenchendo o vaso aos poucos, ó. Quebrando aqui, vou encher até em cima aqui de casquinha. Você vai perceber que tá pronto quando a orquídea não mexer mais. Você pode ver que ela tá solta ainda, vou mostrar pra vocês. Tá bem soltinha. E eu vou ter que prender ela dentro do vaso. Lembrando, gente, que o detalhe de plantar a orquídea é você fazer com que ela fique bem presa. Não tem nada complexo em fazer isso. É tudo muito simples. Você só precisa gostar de fazer. Não ter medo de sujar as mãos. Quebrar a unha. Quem tem medo de quebrar a unha, sujar a mão, não vai gostar de fazer isso, né? Eu adoro sujar as mãos. Aqui. Eu vou achando os pedacinhos menorzinhos. Não se preocupem que faz sujeira mesmo, é normal isso, olha só. Dá uma confusãozinha, mas nada que não possa ser resolvido depois. Vou mostrar aqui mais um pouquinho. Quebrando mais umas casquinhas, porque eu quero preencher o vaso até em cima. E vou apertando ela. Por enquanto, eu só tô preenchendo o vaso, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu preenchi bem o vaso. Ó, coloquei as casquinhas até em cima. Vocês podem ver que a orquídea ainda tá solta. Olha só, ela ainda tá solta. Então, qual o segredo de apertar ela dentro do vaso? Você vai pegar essas casquinhas assim, ó, fininhas, e vai colocar elas contra as laterais. E vai empurrar pra baixo. Olha só. Vai colocar ali e vai apertar. Procura no pacotinho as mais fininhas que tiver.
Olha, e vai apertando. Você vai fazer isso tudo ao redor do vaso. Olha, vai apertando. Conforme você vai vendo que tem espaço dentro, que ó, que cabe uma casquinha, você coloca, ó. Aqui também. Isso é o que vai fazer a orquídea ficar bem presa dentro. Como as raízes estão bem para baixo, as casquinhas vão se apertando e vão deixando ela firme. Ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Aqui já coloquei mais para baixo. Aqui. Ó, já tá ficando firmezinho. Aqui. Vou prender ela mais um pouquinho. Ainda tem espaço para ser preenchido. Aqui. Prender ela mais um pouquinho. Só para lembrar vocês que vocês não devem fazer a mudança de vaso. Deixa eu ajeitar aqui. Vocês não devem fazer a troca de vaso se ela estiver florida. Se você mexer com ela florida, ela pode perder todos os botõezinhos ou as flores vão durar bem menos do que elas iam durar. Quase terminando aqui. Deixa eu já vou mostrar pra vocês aqui. Olha como ela ficou cheia até em cima. E se você for mexer com ela, ela não tá mais solta, ó. Então, a orquídea, o segredo dela é ficar bem presa dentro do vaso. Então, por isso que você deve optar pelo tamanho do vaso certo, né? Não adianta comprar uns vasos grandes, tem os P15, os P18. Ela vai ficar muito grande, então a orquídea também depende muito do tamanho do vaso, né? Aí. Então, essa orquídea, ela ficou pronta. Utilizado a brita, o carvão e as cascas de pinos. Olha só. Então, essa orquídea, ela ficou pronta. Eu vou mostrar pra vocês, então, o tipo dos produtos que eu utilizo pra adubar ela, né? Vou mostrar aqui, então, pra vocês. Eu uso os produtos da Vitaplan e recomendo, os produtos são muito bons. Então, esse aqui, ó, vocês podem ver que é o NPK 10-10-10. Dá pra vocês verem aqui o 10-10-10.
Esse fertilizante significa o quê? Que ele tem 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. Então, é um fertilizante equilibrado para manutenção. Eu costumo deixar assim no vidrinho. Eu prefiro deixar no vidrinho porque a caixinha, ela pega a umidade e acaba deixando o fertilizante umedecido. Então, como funciona? Eu vou colocar uma colher de chá em 1 litro de água. Já deixei anotadinho atrás aqui, ó. Eu vou diluir ele na água e vou regar as orquídeas. Eu faço isso a cada, deixa eu ver, 5 meses. Não precisa mais que isso. Só vou mostrar a caixinha. Eu utilizo também essa daqui, que é a torta de mamona. Ela possui a torta de mamona e a farinha de osso junto. Muito bom também para as orquídeas. Você pode utilizar esse tipo de fertilizante. Ou então a farinha de osso. Você pode ver todos os produtinhos da Vitaplan. Muito simples de aplicar. E muito eficaz. Ok? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui também quando você deve cortar a haste da orquídea. Somente quando ela secar. Se ela não secar, você não tem necessidade de fazer o corte dela. Por quê? Se você deixar ela, você pode ver que aqui eu cortei, ó. Quando você corta, você utiliza também a canela em pó para cicatrizar. Você pode ver que para aqui, ó, ele fica seco. Não vai secar para baixo. E quando você poda a orquídea assim, a haste, para baixo, tipo aqui, ó, nesses carocinhos que sai aqui, ó, ele pode florir de novo, ou então sair a mudinha. Olha essa orquídea aqui, ó. Eu vou mostrar o tamanho da haste aqui. Olha. Ela já floriu umas 3 vezes. E agora floriu de novo. Então, eu vou mostrar o detalhe aqui pra vocês. Aqui, ó, onde eu cortei ela. E logo embaixo ela fez a brotação, que foi onde ela saiu a haste de flor. Outro exemplo pra vocês aqui, ó, é essa haste aqui, ó. Eu cortei ela. E logo embaixo ela saiu a mudinha, ó. Aqui ela também secou. Então, assim, a poda das orquídeas só vai cortar se a haste secar. Tenho outros exemplos aqui para mostrar para vocês. Essa orquídea aqui, por exemplo, ó. Como eu corto a haste? Eu conto 3 nozinhos desses aqui que vocês viram. Vou virar aqui. Eu conto 3 nozinhos de baixo pra cima. E corto um pouquinho pra cima, ó. Estão vendo aqui? Corto ela. Se ela não sair flor, não secar inteira, não sair flor, ela vai sair a mudinha, ó. Quando você for fazer o corte dessa muda aqui, você espera sair no mínimo 3 raízes. Eu não vou cortar ela agora porque ela tá com 2 enormes, mas eu vou esperar ainda a 3ª raiz dela. Então, por isso, você não deve cortar toda a haste se ela não secar. Vocês podem ver aqui que essa também, o substrato dela é mais carvão. E olha, gente, se a orquídea sair a raizinha pra fora, assim como ela tá aqui, ó, não se preocupe, não tem problema, tá? Não há necessidade de trocar o vaso por causa disso. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês seguirem o protocolo, vocês não vão errar. Se o vídeo foi útil para você, deixe seu like e se inscreva no meu canal.
E até a próxima para mais vídeos.